As cenas que vimos há pouco despertam debates profundos sobre segurança pública, imigração, identidade nacional e o futuro das sociedades europeias. Cada país enfrenta essas questões à sua maneira e cada contexto tem suas próprias complexidades. Mas a história nos lembra que grandes transformações costumam acontecer de forma gradual até que, de repente, parecem inevitáveis. Nesta semana, completam-se 86 anos de um dos episódios mais marcantes do século XX, a queda de Paris para as tropas alemãs em 14 de junho de 1940. Mais do que uma derrota militar, aquele momento tornou-se um símbolo dos perigos da complacência, dos erros de avaliação e da falsa sensação de que uma civilização, por mais forte que pareça, está automaticamente protegida de ameaças e mudanças profundas. E é essa reflexão que trazemos agora em uma de nossas datas históricas do programa de hoje. A narração é de Adalberto Piotto. Em 14 de junho de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs entravam em Paris. A Cidade Luz, que durante séculos foi um dos grandes símbolos da cultura, da arte e da civilização europeia, era ocupada sem que houvesse uma batalha pela sua defesa. Em poucas semanas, um dos exércitos mais poderosos do continente havia sido derrotado por uma combinação de velocidade, surpresa, planejamento e uma profunda incapacidade de compreender a natureza da ameaça que tinha diante de si. A imagem das bandeiras nazistas tremulando sobre edifícios históricos de Paris correu o mundo e tornou-se um dos símbolos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial. Para milhões de pessoas parecia impossível acreditar que uma nação como a França, vencedora da Primeira Guerra Mundial e dona de um enorme prestígio internacional, pudesse sucumbir de maneira tão rápida. Mas derrotas históricas raramente acontecem de um dia para outro. Elas costumam ser construídas lentamente por sucessivos erros de avaliação, por ilusões confortáveis e pela falsa sensação de que os perigos podem sempre ser administrados mais tarde. Durante anos, a Europa acreditou que seria possível acomodar as ambições expansionistas de Adolf Hitler. A política de apaziguamento, simbolizada pelo Acordo de Munique de 1938, foi apresentada como uma forma de preservar a paz. Acabou produzindo exatamente o contrário. Ao interpretar concessões como sinais de fraqueza, o regime nazista tornou-se ainda mais ousado. Quando a guerra finalmente chegou, a França confiava na imponência da linha Maginot, uma extraordinária cadeia de fortificações que visava dissuadir uma invasão nazista e forçá-la a contornar as construções passando pela Bélgica. Ela era resistente à maioria das formas de ataque, mas em 1940 os alemães invadiram através das Ardenas, imediatamente ao norte, logo além da extremidade da linha principal de fortificações. Enquanto os franceses se preparavam para repetir a guerra anterior, os alemães travaram uma guerra completamente diferente. A queda de Paris transformou-se em uma das maiores lições estratégicas do século XX. Ela lembra que muralhas, recursos financeiros e prestígio internacional não substituem vigilância, preparação e clareza sobre a realidade. Nenhuma sociedade permanece segura apenas porque acredita estar segura. Poucos dias depois da ocupação, milhões de franceses conviviam com soldados alemães patrulhando suas ruas, controlando seus edifícios públicos e impondo uma nova ordem política sobre uma das capitais mais importantes do mundo. No outro lado do Canal da Mancha, Winston Churchill compreendia que a queda de Paris não significava apenas uma tragédia francesa, mas um teste para toda a civilização ocidental. A batalha pela Europa estava longe do fim. Mais de 8 décadas depois, a imagem de Paris ocupada continua sendo um poderoso lembrete de que a liberdade jamais deve ser tratada como uma conquista permanente.
Nenhuma civilização desaparece apenas quando suas cidades são ocupadas ou seus exércitos derrotados. Antes disso, ela costuma enfraquecer quando perde a lucidez para reconhecer os perigos que a cercam, quando confunde prosperidade com invulnerabilidade ou quando acredita que os princípios que a sustentam sobreviverão por si mesmos, sem serem defendidos. A história de 14 de junho de 1940 é a história da queda de uma das cidades mais importantes do mundo. Mas é, antes de tudo, um alerta permanente sobre o preço da complacência e sobre a responsabilidade de cada geração de proteger aquilo que recebeu das gerações anteriores. Bom, eu vou mais uma vez, falsa modéstia, puxar a sardinha para o nosso programa, porque nós ligamos a Irlanda desta semana a Paris, a queda de Paris em 1940, porque não tem como, né? É o mesmo fio, são os mesmos cenários, é a roupa que muda, é o cenário que muda, mas, aliás, a iluminação que muda, mas o cenário continua o mesmo. Bernardo? Ana, o que eu quero trazer assim, depois dessa tragédia, né, a França tinha lá construído a linha Maginot, né, que era uma linha imaginária, mas era de fato uma construção física, né, que achava que seria capaz de vencer, né, a Blitzkrieg alemã e suportar todas essas coisas, né. E a gente, para mim, a lição que nos conecta com tudo isso é de que as velhas ferramentas não funcionam se a gente não tiver uma coesão moral e um senso de propósito e união muito maior do que a gente tem agora. Então, enquanto a Europa está, por exemplo, como a gente conversou no último programa, né, submetendo a realidade ao pensamento e à linguagem, né, ou seja, eu digo que sou vítima de racismo, portanto eu sou inocente. E o cara que está estribuchando das facadas que eu lhe dei é o culpado e vai morrer, no caso do Henry Novak. No caso do sudanês também, é um caso parecido. Então, ou seja, enquanto está este tipo de folguidão que esses imigrantes, muçulmanos ou não, mas que não querem se submeter, se integrar à sociedade, continuarem achando que é uma terra de ninguém, né? Ou seja, a Blitzkrieg da destruição da sociedade e a substituição por uma nova sociedade vai continuar acontecendo. O que a gente está vendo é uma Blitzkrieg cultural. Ou seja, esses caras estão pelo menos aí há 20 anos em massa, já são 50 milhões de muçulmanos dentro da Europa. Tudo bem, a Europa tem 750 milhões de pessoas, mas é o que eu disse, a quantidade não importa muito se você tem uma pequena massa muito bem organizada. Quer um exemplo? Eu tenho um aluno do meu curso sobre Islã, né, o mínimo, desculpa, como finalmente entender o Islã, e ele mora em Brasília, Ana, e ele mora numa cidade satélite. O que aconteceu? Ele virou meu aluno porque ele está preocupado, porque no bairro que ele mora, ali nas ruas da casa dele, estão construindo uma mesquita. O que os muçulmanos fazem? Primeiro que eles andam só com as roupas típicas, burca, aqueles mantos, etc. Depois eles não falam português. Depois, toda casa que aluga ou entra na disponibilidade de venda, entra no vende-se, eles compram ou alugam e estão tomando conta do bairro e criando um gueto. E ele fala, cara, eu moro aqui desde os anos 70 e agora eu estou vivendo em Bangladesh, eu estou vivendo aqui em Riad, na Arábia Saudita. E ele passa a ser o errado, né? E ele é o estrangeiro na sua própria terra. Então, o que essa Blitzkrieg cultural faz é exatamente isso, é a alienação do indivíduo na sua própria terra e na sua própria nação. Porque, como eu já disse, o evangelismo muçulmano, ele tem que importar a cultura árabe para dar certo. E para importar e colocar a cultura árabe, ele tem que desaculturar, desarraigar, alienar os lugares onde ele vai entrar, e aí que entra a função da esquerda, que é dissolver tudo, e vem o Islã e enfia a cultura árabe para a dominação. E aí, veja como a fala do seu aluno em Brasília, ela se conecta com o vídeo que nós mostramos do irlandês, dizendo, nós, na Irlanda, hoje, não estamos no nosso país, o país está completamente transformado.
E aí, Ivan, é importante a gente trazer, né, a queda de Paris em 1940, porque os sinais foram dados, eles não entenderam que eles deveriam se adaptar às novas ameaças, foram complacentes. E hoje, Paris, 2026, Paris está errando novamente, não da mesma maneira que 1940, mas eles simplesmente desistiram dos seus sistemas, dos seus mecanismos de defesa. Ambas as gerações subestimaram a ameaça. Acho que é essa palavra, né, que conecta as duas pautas. E quem tentava alertar, como o Churchill, era o extremista, era aquele que queria guerra, era aquele que estava fora, né, da bolha permitida. Então, na década de 40, na década de 30, mais precisamente, aquela geração subestimou a ameaça nazista. Agora, nós estamos vendo outra geração subestimando a ameaça do terrorismo islâmico, vamos colocar nesse sentido. Eu achei sensacional esse termo, blitzkrieg cultural. Bernardo, eu acompanho essa questão de imigração desde o ano 2000, eu nunca tinha ouvido esse termo, eu achei fantástico, porque é de fato o que está acontecendo. Então, tanto ali na França, da década de 30, 40, quanto agora, a gente tem esse exato problema. Eu mencionei mais cedo, não é? Enquanto a ameaça passava no noticiário da BBC das 6, lá na Síria, tudo bem, vamos ver como será a previsão do tempo ou qual foi o resultado da Premier League essa semana. Agora a ameaça está em solo europeu. Aliás, já não é mais uma ameaça, né? É ação. Bom, e eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou até deixar um questionamento aqui para o Flávio. Na Primeira Guerra Mundial, Flávio, a França tomou um bloco desse também da Alemanha, porque a estratégia na Segunda Guerra foi tão semelhante quanto da Primeira. Vamos fazer uma linha aqui e, bem ou mal, vamos conter o inimigo. Me parece que na Primeira Guerra Mundial a linha funcionou um pouco melhor. Ela ficou ali, pelo menos os alemães não chegaram em Paris. Como você é um expert em Primeira Guerra Mundial, eu queria jogar essa questão. A Ana geralmente faz as perguntas, mas me disseram aqui no contrato que eu tinha uma pergunta por ano. Então eu quero gastar essa minha pergunta hoje. Quantas vocês quiserem, Flávio, jogo para você então. Aliás, já estão 5 programas tentando fazer pergunta pro Ivan. Eu sou cortado aqui disfarçadamente. Vou fazer o contrário aqui agora, então. Eu tinha que falar da Primeira Guerra para explicar por que a invasão da França ali foi tão importante. Veja bem, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está muito preocupada com o problema eterno dela com guerras mundiais, ou seja, tem inimigos dos dois lados. O que eles fizeram? Uma coisa chamada Planetschliffen. Vamos invadir a França rapidinho para depois a gente conseguir chegar lutar contra o verdadeiro exército, que seria o exército russo, né? Muito maior, tal, mas era muito mais temido. O que eles fazem? Eles invadem a Bélgica, o famoso estupro da Bélgica, né? Invadem a Bélgica, vão fazendo movimentos que parecem o símbolo da Nike, né? Por ondinhas, assim, cada vez maiores, até que quase chegaram ali bem pertinho de Paris. Isso é o comecinho da guerra. Na hora que viram que não deram certo, o que inventaram, né? Vamos cavar trincheira e ficar aqui parado por 4 anos, né? Trocando tiro a troco de nada. Bom, qual que era o pensamento dos franceses, então, e na verdade do mundo inteiro, durante a Segunda Guerra Mundial? Os alemães vão tentar fazer a mesma coisa, tentar ir pela Bélgica. Não, eles foram pelas Ardenas. Isso pegou a França de surpresa, conseguiram capturar Holanda, conseguiram capturar a Bélgica e conseguiram capturar Paris. Aí tem toda a questão psicológica que entra em toda essa ideia cultural que nós estamos falando aqui, né? Bom, psicologicamente, veja bem, a França, ela em 6 semanas se rendeu, né? Segunda Guerra Mundial, então a França se rende em 6 semanas. Hoje, até hoje a gente faz piada, né? Os franceses vão se render com muita rapidez. Espera aí, a França era o exército mais temido nas 2 guerras, tá? Nas 2 guerras. Por isso que o Hitler, inclusive, vai invadir rapidamente, que é para tentar neutralizar rápido. Não só isso, é o exército mais cruel de todos, né? Nas 2 guerras, ele era exército assim, todo mundo tinha medo até do que eles faziam com os prisioneiros, assim por diante. Bom, a Inglaterra, então, fica completamente isolada. Aí a gente vai chegar nesses problemas atuais aí rapidinho. O governo de Vichy, né, que foi um governo ali completamente colaboracionista com a Alemanha, vai fazer a mesma coisa, vai entregar judeu, vai perseguir opositor, vai censurar a imprensa, fica até parecendo o Brasil, né? Vai começar a fazer tudo quanto é coisa ruim. E tem um tal de Charles de Gaulle, né, falando, não, gente, vamos resistir, que história que é essa aí? Vocês estão muito abaladinhos aí, vamos lutar contra o mal. Logo depois o Churchill vai fazer a mesma coisa, nós cumprimentamos, acho que 2 semanas atrás. Bom, tudo isso mostra que
Os caras lá com os bigodinhos esquisitos podem até invadir um país. Podem até invadir o país. Mas qual que é a lição que fica para hoje? A identidade verdadeira de um país, ela não tá no exército. Ela tá na mente, tá no comportamento, tá no coração das pessoas que ainda vivem patrioticamente por este país.